Muito bem, então vamos estudar hoje a característica IV. O que é a característica IV? Né? É a curva, né, que relaciona no eixo X a tensão do componente ou do circuito, tá? E no eixo Y a corrente resultante nesse componente ou no circuito, tá? Também aqui no livro é chamado de curvas IAVA, né, em alguns pontos, né? Lembrando o seguinte, né, a gente já, na verdade, já andou fazendo algumas curvas IV, né, características IV. A curva do modelo exponencial do diodo é um exemplo de curva IV. A gente vai ver muitas curvas características corrente, tensão aí ao longo da disciplina. Vamos então estudar aqui alguns casos representativos, tá? Então, imagine que a gente tenha um circuito que seja uma chave fechada, né? Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão e eu tenho uma chave fechada como componente, tá? E eu quero achar qual vai ser a corrente, tá, que passa em razão da variação da tensão aqui dessa fonte, tá? Eu quero achar esse gráfico, né, para esse circuito aqui, tá? Então, aqui não é difícil de notar que é o seguinte: se eu colocar 10 volts, 5 volts, né, ou tensões negativas, tá, a corrente aqui, ela vai ser infinita, né, porque eu tenho um curto, né? Então, se eu colocar uma tensão aqui, que elas tensões positivas, tá, a corrente vai tender a circular nesse sentido com um valor infinito, né? Mais infinito, se a gente quiser pensar assim. Tá? Então, como que faz isso aqui no gráfico, né, desse circuito? Se ela é infinito, né, ela coincide com o eixo, né, vertical positivo, tá? Quando você tem isso, para quando você tem valores positivos aqui da tensão V, né, do eixo V. Quando você tem valores negativos da tensão V, é como se eu invertesse a polaridade dessa fonte. E aí eu vou estar, né, na prática, vou estar tendo correntes que são o contrário, né, do normal, né, do que foi estabelecido por essa fonte aqui. Então, se as correntes vão ser o contrário, elas vão ter valores negativos. Então, ela vai ser infinitamente negativa, tá? Então, o que acontece aqui num circuito que tem uma resistência nula ou uma chave fechada, tá, é que o gráfico dele, da característica I por V, né, ele é mais infinito para tensões positivas, tá, e menos infinito, né, na corrente para tensões negativas. Mas o que aconteceria se a gente tivesse um circuito oposto a esse, que seria o circuito com uma chave aberta, né? Qual seria o gráfico, né, de um circuito com uma chave aberta? Então, vamos colocar aqui novamente o gráfico do IV. E aí, vou colocar aqui minha fonte de tensão, tá? E uma chave aberta. Ok? E a minha corrente aqui, tá? Então, o que eu espero que aconteça nesse caso? Bom, a corrente aqui, não importa o valor da tensão, ela sempre vai ser nula, né? É bastante tranquilo de notar isso, né? Não importa se a tensão seja positiva ou negativa da minha fonte, a corrente vai ser sempre zero. Então, aqui nós vamos ter o caso oposto, em que a corrente, ela é zero, né? Ou seja, coincide com o eixo do X, tá? Então, o gráfico para esse circuito é dessa forma. Então, aqui a gente tem, né, só resumindo, um circuito que a resistência dele é infinita, né? Um circuito aberto. E aqui a gente tem um circuito que a resistência dele é 0 ohms, que é um circuito fechado, tá? Agora vamos para o terceiro caso, tá? A gente está indo devagar para vocês entenderem bem essa questão dessas curvas, tá? Porque depois elas vão complicar, né? Vamos para o terceiro caso, em que a gente tem um circuito com um resistor. E eu quero achar a característica IV desse circuito.
Então, agora eu tenho um circuito aqui que eu coloquei uma resistência R qualquer. Certo? Aqui é a minha tensão V. E eu quero novamente encontrar aqui o gráfico da minha característica de tensão por corrente. Lembrando sempre, né, que a corrente, o valor, né, o sinal da corrente está sempre simbolizado, né, pela fonte. Se a fonte positiva está aqui, quer dizer que a corrente circula nesse sentido, então o sentido positivo dela é no sentido que a fonte define, tá? Que a fonte de tensão do circuito define. Então, o que vai acontecer nesse circuito aqui? Quando eu tenho tensões maiores que zero, ou seja, nesse sentido aqui, né, nesse quadrante aqui, né, o que eu vou ter? Eu vou ter correntes, tá, maiores que zero, correntes positivas, porque vai estar forçando a corrente no sentido, né, natural da fonte. E qual vai ser o valor dessa corrente? Bom, basta eu fazer aqui a lei de Ohm, né? I é igual ao valor da tensão V divididos pela resistência R, tá? Ou se quiser escrever aqui, ó, vai ser 1 sobre R vezes V, né? Então, esse 1 sobre R, ele é a nossa inclinação, tá? Da reta, né? Da corrente. Então, essa corrente, ela sobe, né, no eixo I, né, com inclinação aqui 1 sobre R. Então, se eu for fazer aqui um esboço, tá? Eu vou ver que essa corrente aqui, ela sobe com a inclinação 1 sobre R, tá? Vamos colocar aqui só para a gente poder fazer um exemplo, vamos colocar R1 aqui, tá? R1, vou colocar aqui R1, tá? Um valor R1 qualquer, tá? O que acontece quando eu coloco tensões negativas? Seria o lado esquerdo aqui, né, da minha curva. Então, quando eu coloco tensões negativas, seria o equivalente a eu colocar essa fonte com os terminais trocados. O mais estaria aqui embaixo, estaria forçando uma corrente no sentido contrário que estava estabelecido. Então, vou ter correntes negativas, certo? Então, correntes negativas vai estar aqui embaixo, tá? Ou seja, ele vai, né, ter uma reta aqui, tá? Que a inclinação vai ser 1 sobre R1 também. Tá? Lembrando que, na verdade, aqui, ó, na tua fórmula, você só vai substituir o V por valores negativos, valores numéricos negativos. Então, você vai ter a reta vai continuar para cá. A diferença é que aqui, com uma tensão, sei lá, menos 2 volts, você vai ter uma corrente de, vamos chutar aqui, menos 2 amperes, tá? Só para exemplificar, né? Enquanto aqui, se você colocou lá uma tensão de 2 volts, você tem lá mais 2 amperes, ok? Então, o circuito ele segue essa inclinação de 1 sobre R1. Agora, imagine que a gente tenha uma resistência, a gente troca, melhor dizendo, essa resistência R1 por uma resistência R2, e o valor dessa resistência R2 é maior que a resistência R1, tá? E aí, o que vai acontecer agora nesse gráfico aqui? Será que ele vai ficar... A gente sabe que ele vai ser uma linha reta, né? Um gráfico de uma reta. Mas será que ela vai ser uma reta mais inclinada para o horizontal ou vai ser uma reta mais inclinada para a vertical, tá? Como que a gente pode resolver isso em termos de esboço, tá? Se eu sei que a resistência R2 é maior que R1, tá? A gente pode recorrer aqui a esses gráficos que a gente viu anteriormente, né? Quando você tem resistência nula, ela tem um gráfico vertical. Resistência infinita tem um gráfico horizontal, tá? Então, se eu tinha um R1 aqui qualquer e eu coloquei uma resistência maior, se eu estou caminhando para uma resistência maior, para que lado que eu vou? Olha aqui nesse gráfico, ó, do zero para o infinito, eu fui girando para direita, certo? Do zero para o infinito, eu giro para a direita, ou seja, da resistência menor para maior, eu vou inclinando cada vez mais para a horizontal. Se eu inclino mais para a horizontal, isso quer dizer que se eu coloco uma resistência R2 maior que R1, essa inclinação vai tender a ficar mais próxima da horizontal. Então, vamos colocar aqui a nossa reta para o R2, ela seria alguma coisa assim, com inclinação 1 sobre R2, tá?
faz sentido, né, se a gente pensar que R2 é maior, ele vai ter 1 sobre R2 vai ter uma inclinação menor do que 1 sobre R1, que R1 é menor, tá? Então faz sentido. Ainda também podemos pensar o seguinte, aí se eu colocar um resistor R3 que é menor que R1, se eu colocar um R3 menor que R1, o que vai acontecer? Ela vai estar mais inclinada para vertical, tá? Então isso é importante vocês entenderem que quanto a inclinação for maior para vertical, né, tendendo a vertical, a resistência está mais próxima de zero. Quando mais próxima da horizontal, a resistência está mais próxima de infinito, tá? Isso é algo bastante importante para a gente entender aqui, né, nesses gráficos de característica I por V. Ok? Então, entendido isso, a gente precisa relembrar um pouco. Agora a gente vai entrar na questão do diodo, do modelo ideal do nosso diodo, tá? Então vamos aqui relembrar rapidamente o modelo ideal, porque agora a gente vai usar bastante ele nas nossas análises. Então o modelo ideal do diodo, ele, em termos de curva, ele tem essa característica aqui. Então tenho a tensão do diodo VD e a corrente no diodo ID, tá? Então a característica dele é o seguinte: para tensões negativas, tá, a corrente no diodo é nula. E para tensões positivas, né, maiores que zero, a corrente é mais infinita. Então se você quiser colocar aqui em termos de circuito, né, o que você tem aqui é o diodo, os terminais do diodo aqui, tá? A tensão aqui, VD no diodo, e a corrente aqui, ID, que está passando no diodo, tá? Então, se eu tiver tensão VD maior que zero, tá? O diodo, ele se transforma numa chave fechada. É isso que o modelo ideal representa. E quando eu tenho tensões VD menores que zero, aí o meu diodo é como se fosse uma chave aberta. Por isso a análise que a gente fez anteriormente, tá? A gente mostrou ali das chaves abertas e fechadas, tá? Então isso aqui é uma revisãozinha rápida aqui do modelo ideal do nosso diodo. Então, sabendo disso, vamos analisar as curvas IA por VA ou I por V, tá? Para alguns casos com diodos aí mais representativos, né? Então, vou pegar aqui o primeiro exemplo, que é baseado nos exemplos do livro, o exemplo 3.3, tá? Que ele pede para a gente esboçar a característica IV do seguinte circuito. Então, vou colocar aqui, ele chama aqui a fonte de VA, tá? E aí ele tem um circuito aqui com dois diodos em antiparalelo. Ok? Que eu tenho D1 e D2, tá? E o que ele quer é que a gente faça uma curva, ele estabelece aqui o IA, né? Que basicamente vem do sentido estabelecido da polaridade da fonte VA. Então a corrente sai aqui do positivo da fonte, né? A corrente IA. Então ele quer que a gente ache a curva IA por VA, né? Eu vou já esboçar aqui os eixos, né? Ok? Então, o que eu preciso fazer agora nesse exemplo de circuito? Para eu conseguir esboçar essa curva, eu preciso saber como que os diodos estão funcionando em termos de polarização, né? E aí, aqui, só reforçando, aqui é para utilizar o modelo ideal do diodo, tá? Então, esses diodos são ideais, tá? Lembrando que aqui, ó, nesse caso, só faltou falar que aqui eu tenho polarização direta, quando ele está com a chave fechada, e aqui quando eu estou com a chave aberta, eu tenho a polarização reversa, tá?
Então, o que acontece aqui nesses diodos? Quando eu tenho a tensão da fonte VA positiva ou maior que 0 volts, tá? O que eu vou estar fazendo aqui com o diodo 1? Se eu tenho, pensando na tensão do diodo 1, tá? VD1, se a tensão VA é positiva, a tensão no diodo 1 também vai ser positiva, certo? Ela está em paralelo direto com a... Então, tensões de VA positivas, eu vou ter que a tensão no diodo 1 vai ser maior que 0. Então, ele vai estar numa polarização direta, ou seja, ele vai ser uma chave fechada, tá? Já o diodo 2, a tensão dele, aqui como ele está em antiparalelo, a tensão no diodo 2 é tomada aqui embaixo, né, no ânodo para o cátodo. E a tensão no diodo 2, quando eu tenho VA positivo, como ela é até ao contrário, a tensão no diodo 2 vai ser menor que 0. Então, o diodo 2 vai estar em polarização reversa, ou seja, ele vai ser uma chave aberta. Então, o circuito, né, nessa condição equivalente, ele vai ter, né, um circuito equivalente da seguinte forma. Eu tenho aqui o VA, um diodo 1 como uma chave fechada e o outro como uma chave aberta. Certo? Então, qual vai ser a corrente que eu vou ter nesse circuito? Bom, aqui não tem corrente nenhuma e aqui vai ter corrente infinita positiva, tá? Então, aqui eu já sei que para tensões VA maior que 0, a corrente vai ser infinitamente positiva, ou seja, vai coincidir com o eixo vertical do IA positivo, tá? E para a situação contrária, ou seja, essa aqui foi a situação 1, a situação contrária é a tensão da alimentação menor que 0, tá? O que vai acontecer? Quando eu colocar tensões negativas aqui, vai ocorrer a situação exatamente a situação contrária, ou seja, esse diodo vai estar com tensões negativas, tá? E esse vai estar com tensões positivas. Então, a tensão no VD1 vai ser menor que 0 e ele vai estar como uma chave aberta. E a tensão no diodo 2 vai ser maior que 0 e ele vai estar com uma chave fechada. Então, daí troca, né? Então, o que estava funcionando para de funcionar, né? E o que estava aberto fecha a sua chave, tá? Só que o que vai acontecer aqui, ó? Nesse caso, esse diodo aqui, ele só conduz nesse sentido, né? Esse diodinho aqui de baixo. Então, a minha corrente que eu vou ter, ela vai estar no sentido contrário de IA. IA está para cá. Só que o diodo só conduz corrente nesse sentido. Isso quer dizer que eu vou ter correntes negativas, tá? Em relação ao sentido de IA. E vão ser infinitas, né? Porque é uma chave fechada. Então, aqui eu vou ter, tá? Correntes infinitas negativas. Isso vai coincidir com o eixo do IA, tá? Para baixo. Então, vejam que esse gráfico é o mesmo gráfico de uma chave fechada que a gente viu antes, né? Por quê? Porque, ora, apesar de ter dois diodos, sempre um dos dois está fechado, né? Não importa a condição, tá? Então, os dois diodos, esse circuito seria equivalente a ter uma chave em curto, né? Ou seja, um circuito com um curto circuito, né? Eu poderia substituir os dois por esse tipo de circuito, ok? Então, esse é um dos exemplos aí que a gente está explorando aqui para vocês entenderem essa curva IA por VA. Podemos fazer um outro exemplo. Opa! Bati aqui na câmera sem querer. Um segundo exemplo aqui, tá? Só conferir aqui o alinhamento, tudo bem? O exemplo 3.4 do livro, do Hasavi. Tá? Novamente o diodo é ideal. E aí ele quer que a gente encontre também, né, a curva IA por VA. E aqui o circuito é o seguinte. Temos a fonte aqui VA. Um diodo. E um resistor R1. E ele quer que a gente determine a curva IA por VA. Obviamente que a corrente IA está saindo do terminal positivo, né? Então, ele quer que a gente encontre essa curva. É muito importante que vocês entendam bem isso, porque os circuitos vão ficando cada vez mais complexos, tá? Então,
como que funciona aqui nesse caso, tá? Como é que eu vou fazer a análise agora? Eu tenho que pensar, né? A ideia sempre é pensar em termos da tensão VA em dois casos, né? VA positivo e VA negativo. Então, quando eu tenho a tensão VA positiva, ou valores de tensão de VA maiores que zero, tá? O que vai acontecer com o meu diodo, né? Eu posso pensar de duas formas, né? Para entender aqui o que acontece com o meu diodo. Uma delas é eu entender o seguinte: bom, se a tensão VA é maior que zero, eu vou imprimir correntes no mesmo sentido da seta do diodo. Então, o diodo provavelmente vai ter uma tensão maior que zero e ele vai ligar, ou seja, a chave dele vai fechar, porque ele é um diodo de modelo ideal, tá? E aí toda a corrente passa pelo, né, eu forneço corrente aqui para o R1, de acordo com o valor da resistência de R1, tá? Outra maneira de você pensar é o seguinte: você supor que o diodo ele não está conduzindo, tá? E lembrar que a tensão no diodo ela é tomada dessa forma, né? O VD1. Então, se o diodo não está conduzindo, não tem corrente passando aqui no circuito. Então, suponho ele desligado, né? O diodo com a chave aberta. Se não tem corrente passando no circuito, a tensão aqui no resistor R1 é nula, tá? Então, aí a minha tensão que eu tenho aqui no D1 vai ser a própria tensão da fonte. Conseguem ver que se ele está aberto, se o diodo não conduz corrente, tá? A corrente no R1 é zero, então a tensão no R1, que é R1 vezes a corrente, vai ser nula. Então, é como se o diodo tivesse conectado, tá? Como se o resistor fosse um curto e tivesse conectado direto no VA. Então, enquanto o diodo está desligado, tá? As tensões no diodo são as mesmas tensões da fonte. Então, se a tensão da fonte for maior que zero, tá? O diodo vai estar tendo essa tensão VA positiva diretamente nele. Isso quer dizer que ele vai ligar, né? Ou seja, o diodo vai estar numa polarização direta, né? Ou se quiser também, para facilitar, você pode dizer que o diodo está on, está ligado, tá? Então, se ele está on, o circuito que você vai ter aqui equivalente, né? Vai ser uma chave fechada com uma resistência R1. Certo? E aí, qual vai ser a minha corrente que eu tenho aqui nesse circuito? A corrente IA em função de VA. É aquela gráfica que a gente viu de um circuito com uma resistência, né? Uma reta, né? Cuja inclinação é 1 sobre R1. Então, a corrente IA vai ser VA sobre R1. Ou seja, 1 sobre R1 vezes a tensão VA, né? Então, a inclinação aqui é 1 sobre R1. Então, para valores aqui de VA positivo, que seria esse lado aqui da curva, eu vou ter, tá, um comportamento de uma reta com inclinação 1 sobre R1. Tá? Quando eu coloco a inclinação aqui na curva, tá, eu não preciso fazer a reta, né, ou melhor, a reta aqui de forma na escala, né? Se eu indiquei a inclinação, tá, eu já tenho a informação de qual que é a inclinação da reta. Não é necessário fazer ela em escala, por isso que eu faço essa indicação aqui, tá? Bom, isso é para valores de VA positivo. E para valores de VA negativo? Então, para valores de VA negativos, o que vai acontecer? Só tem duas condições para o diodo funcionar, né? Ou ele está em polarização direta ligado, ou ele está desligado. Então, ele vai estar em polarização reversa, né? Então, ele vai estar desligado. E se ele está desligado, o que acontece com o circuito, tá? Vai ser uma chave aberta. E aí, o que acontece com a minha corrente? A minha corrente IA vai ser nula. Não passa corrente pela resistência. Não importa o valor de VA negativo, tá? Não tem corrente passando no circuito. Então, se não tem corrente, tá? A corrente é nula. Então, aqui para o lado esquerdo, tá? O meu gráfico fica coincidente com a horizontal, tá? Então, esse é o gráfico do diodo, ou seja, quando o diodo com tensões de VA positivas, o diodo liga, tá? Então, aqui nós vamos colocar aqui D1 on,
E aí a tensão, né, ou melhor, a corrente, tá? Ela varia de acordo com 1 sobre R1, dependendo do valor de VA, da tensão de alimentação. E quando a tensão VA é negativa, o diodo está desligado, tá? E a corrente é nula no circuito, ok? Então, esse é o exemplo aí 3.4 que a gente resolveu agora, tá? Se a gente trocar aí os terminais do diodo, que ele fala aqui nesse exemplo, tá? O que acontece se eu tiver o diodo aqui trocado, né? Os terminais dele, ou seja, eu colocar o cátodo aqui para cá e o ânodo para lá, tá? O que vai acontecer com essa curva, tá? Vamos ver aqui rapidinho. Então, vou fazer o mesmo circuito aqui, só que com o cátodo trocado, né? Então, vamos aqui só vou repetir aqui o circuito para facilitar, né? A resposta que a gente teve antes. Então, aqui a gente tinha o diodo, depois o resistor, né? Esse é o exemplo 3.3. Em que a gente viu que a curva dele é dessa forma. Corrente 0 para VA negativo e 1 sobre R1 para VAs positivos. Se eu trocar aqui a polaridade do meu diodo, ou seja, a seta dele vai estar apontando agora para a esquerda, o que é que muda? Ok? Bom, aqui eu tenho que analisar o seguinte. Primeiro, para tensões VAs maior que zero, tá? O que vai acontecer agora? Então, lembra do seguinte aqui, ó. O diodo, se a gente supor ele o diodo desligado, tá? Supondo o D1 desligado, tá? O que acontece? A corrente que vai ter aqui vai ser nula, tá? A corrente que vai estar circulando no circuito vai ser nula. Então, a tensão no diodo, cuidado que sempre a gente tem que estabelecer a tensão sempre com o mais no ânodo e o menos no cátodo. Então, a tensão no diodo 1, ela vai ser, se ele estiver desligado, não tem corrente aqui, é como se fosse um curto no R1. Então, o positivo aqui vai estar ligado no negativo de VA. Então, a tensão no diodo 1 vai ser menos a tensão VA, tá? Então, e lembrando o seguinte, né? Para o diodo ligar, a tensão nele tem que ser maior que zero, tá? Então, quando que o diodo vai ligar? Basta substituir essa equação aqui, ó. Então, VD1 é menos VA, então menos VA é maior que zero. Então, VA vai passando aqui, vai inverter aqui, ó, o sinal, o menor, né, para maior. Para valores menores que zero, tá? Isso aqui é a condição para o diodo ligar. Né? Então, quando que ele vai ligar? Quando a tensão VA for menor que zero, que faz sentido que é justamente a situação contrária que você teve aqui nesse circuito. Aqui ele ligava para tensões VA maiores que zero, né? Então, aqui ele vai ligar para tensões menores que zero, tá? E, obviamente, que quando o VA for maior que zero, o diodo só pode estar desligado, tá? Não tem outra condição. Então, aqui eu tenho, né, polarização reversa e polarização direta, tá? Qual vai ser a corrente? Veja, a corrente IA, né, ela vai ser dada pelo que aqui, ó? Vamos fazer os circuitos equivalentes para ficar mais fácil, né? Quando eu tenho essa condição aqui de VA menor que zero, o diodo vai estar ligado.
Então aqui eu tenho a fonte VA, tá? O diodo vai estar com a chave fechada e a resistência R1, tá? Então qual vai ser a minha corrente aqui? IA. IA, tá? Opa, vai ser VA divididos por R1. Ah, mas não tem sinal negativo? As tensões VA são negativas aqui, né? Os valores aqui de VA são negativos, porque eu estou falando em VA menor que zero. Então, esses valores, a corrente que vai dar aqui, quando eu substituir por valores numéricos, vai ser uma corrente negativa, tá? E nesse caso de cá, eu vou ter, né, a chave aberta, então nem preciso dizer que aqui a corrente vai ser nula, né? Então, se eu for esboçar esse circuito, IA em relação a VA, eu vou ter que, para valores negativos, eu tenho IA igual a VA por R1, tá? Aqui daí você tem que tomar cuidado aqui o seguinte, né? Qual vai ser a inclinação da reta? Ela vai estar inclinada assim ou vai estar inclinada para cá, né? Eu posso estar com uma reta para cá ou para cá, né? Para cima ou para baixo a inclinação dela. E aí, o que eu faço? Pense no seguinte, se eu tenho VA negativo, então eu vou ter alguma coisa, por exemplo, menos 2 volts, dividido, sei lá, por um resistor de 1 ohm. Então eu vou ter uma corrente de menos 2 amperes. Então eu tenho tensão negativa e corrente negativa. Então, se você pensar dessa forma, você vai ver que a inclinação só pode ser para baixo, tá? Então aqui você vai ter uma inclinação aqui 1 sobre R1, tá? Então aqui o diodo vai estar ligado, certo? E para valores de VA maiores que zero, tá? A corrente vai ser nula. Então, veja que o gráfico aqui, ó, ele é o complementar do anterior, né? Então, aqui, ou se você pensar, é como se ele fosse espelhado e invertido, né? Mas eles são complementares. Quando você troca o diodo, tá? Aonde antes estava zero, agora conduz, né? Então, essa parte copia para onde estava zero e essa parte copia para onde tinha a curva, a reta, né? Então, trocou-se o funcionamento, ok? Então, esse é a curva que você tem considerando o diodo ideal, né, para um circuito que a gente chama de diodo resistor. Então, pessoal, vamos ver como é que a gente pode simular, né, ou aquele circuito, o penúltimo circuito, o resistor com diodo, no Multisim, para vocês poderem verificar se vocês fizeram corretamente, para vocês fazerem outras análises que você pode daí verificar como fica o circuito para vários valores de resistência e assim por diante, tá? Então aqui você vem no Multisim, vamos colocar uma fonte, então vou aqui em fonte, Power Sources, DC Power, tá? Coloco aqui a fonte, vou colocar o meu diodo, tá? Vem aqui o terceiro ícone diodo, escolho o diodo virtual, diodo, tá? Coloquei aqui e vou colocar o meu resistor, tá? Aqui eu vou ter que escolher um resistor de um valor, né? O simulador não tem como colocar um resistor sem valor, então vou escolher 1 kΩ, né? E vou colocar aqui no meu circuito e eu tenho que lembrar que eu sempre tenho que ter um ground, né? Então aqui eu vou colocar uma referência, um GND. Então faço a ligação deles. Veja que não vai importar o valor da fonte V1 que a gente vai colocar, porque a gente vai variar o valor dela, tá? Então vou ligar aqui a referência, tá? E aí aqui vem alguns detalhes. O diodo que eu estou usando é o modelo ideal do diodo, então vou ter que editar esse diodo virtual que eu coloquei aqui, né? E fazer umas configurações para que ele funcione muito próximo de um diodo ideal. Então clico 2 vezes para editar ele, vou em editar modelo, tá? Escolho aqui a corrente de saturação e edito ela para 1E na -9, tá? E o coeficiente de emissão aqui eu também edito, clico 2 vezes e coloco ele 0.001, tá? E aí dou um mudar componente, change component. Mudei, dou um OK, ele já alterou, tá?
Agora aqui como que eu faço para obter a característica IV? Vou no menu Simular, Simulate, Análise e Simulação, tá? Escolho aqui o 1, 2, 3, 4, 5, quinto item, DC Sweep, que é varrer tensões contínuas. Ele já vai estar selecionado a tensão V1. Então eu vou colocar aqui o valor inicial de menos 10 até mais 10, tá? Que é o valor que ele para a simulação, que ele vai calcular, e com incrementos de 0.1. Então ele vai calcular a saída, a corrente do circuito para menos 10, depois para menos 9.9, menos 9.8, até chegar em 9.9 e 10 volts, tá? Ok? Isso vai ser a entrada. A saída, tá? É a corrente. Mas aqui o ideal é a gente fazer o seguinte: antes de a gente ir para a saída, vamos salvar aqui o que a gente fez, tá? E a gente vai colocar uma sonda de corrente aqui, ó, esse segundo item, current, tá? E vamos colocar aqui no circuito, né? Por que a gente vai colocar a sonda? Porque a sonda tem essa setinha indicando o sentido da corrente que a gente está utilizando como referência, tá? Então a gente vai usar essa sonda PR1. Então volto aqui no DC Sweep, posso voltar por aqui, agora já está selecionado ele, tá? E aí vou em saída, output, e ele já vai ter selecionado a saída da corrente da sonda, que é o PR1. Então agora é só dar um run, tá? Rodo e já vou ter o meu gráfico aqui, tá? Lembrando que se não aparecer esse quadriculado, essa grade, aperte aqui, ó, em mostrar a grade. E se estiver aparecendo em cor preta, tá? Mude aqui nesse ícone para ficar branco, que acho que é mais fácil de visualizar, tá? Então se a gente for ver esse circuito aqui, aquele penúltimo circuito de exemplo que a gente fez, né? Ele tem aqui corrente 0, né? Para ter valores de tensão negativos, e ele sobe com inclinação 1 sobre R1. Qual que é a inclinação do R1 aqui, ó? É 1 sobre 1K. Então 1 sobre 1K, 1 dividido por 1000, vai ser 1 mili. Como é que eu descubro a inclinação, se isso aqui tem realmente essa inclinação? Vou em cursores, mostrar cursores, e coloco os cursores. Eu puxo os dois cursores aqui, eles já estão aqui, né? Eu puxei os dois cursores para cá, tá? Aqui nos cursores, ó, ele tem aqui o DYDX, que é o delta Y para o delta X. Tá vendo que aqui está mostrando 999.9 micro. Isso é, se você arredondar, isso aqui é 1 mili, né? Aproximadamente 1 mili, que é 1 sobre 1K, que é a inclinação que a gente tinha achado no nosso exemplo. Então, dá para você, inclusive, verificar a inclinação aqui por esse gráfico, né? Se você quiser fazer o exemplo final lá com o diodo invertido, você vem aqui, tá? Troca o diodo de posição com Ctrl R, você rotaciona ele, tá? Liga ele aqui, ó. E aí novamente dá DC Sweep, agora já vai estar configurado, é só dar um Run, tá? Você vai ver que ele mudou agora, né, o gráfico. Vou aumentar aqui, ó. Ele, né, a inclinação está aqui para valores negativos. Se você colocar aqui os cursores e verificar o dy por dx, aqui tem uma inclinação de 1 sobre R1 ou 1 mili, tá? E aqui é 0. Tá? Exatamente o que a gente obteve ali no exemplo final quando a gente estava fazendo ali no papel. Ok? Então espero ter auxiliado vocês a entender essa curva de característica, né, de corrente por tensão. E bom estudo para vocês, né? E qualquer dificuldade, né, é só me contatar, ok?